Eu sou Elizabeth de Jesus da Silva, professora da Educação Básica da Rede Estadual da Bahia e pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia. Fiz esse texto em parceria com a professora Maria Cecília de Paula Silva, coordenadora do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia. O tema do nosso trabalho é Educação Antirracista e Formação de Professores. Estamos no eixo 10 do simpósio da Educação Básica, intitulado Educação para as Relações Étnico-Raciais. A ideia do texto foi pensar a formação de professores a partir de um diálogo, de reflexões sobre educação a partir do ensino de história. Para tanto, a gente trouxe algumas questões, algumas reflexões sobre isso. Então, a primeira delas é que a educação ela não está apartada da sociedade, então ela está inserida dentro de um processo histórico. Então, ela responde às demandas da sociedade. E aí, a partir desse entendimento, dessa compreensão de que a educação está inserida dentro da sociedade, dos acontecimentos históricos, vem uma pergunta, que é a seguinte: que história é essa que vai para a escola a partir da Base Nacional Curricular Comum e das leis 10.639 de 2003 e a de 2008, que é a 11.649, ou seja, a obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira e dos povos indígenas? A ideia é a gente refletir um pouquinho a partir desse ensino de história, como é que se dá as diferenciações dessa BNCC e as leis que surgem com os movimentos sociais. Mas antes de refletir sobre a BNCC e as leis, eu gostaria de ilustrar um pouco sobre essa questão da história ou da educação estar inserida dentro da história, Então ela não está apartada da sociedade. Então, como a gente preferiu, optou, na verdade, entender essa dinâmica, de mudanças a partir do ensino de história, então a gente vai trazer a disciplina, o exemplo da disciplina História e dentro da lógica das mudanças históricas, Então, no ano de 1971, a disciplina História ela desaparece dos currículos escolares e, em substituição, aparece Estudos Sociais. Em 1971, estávamos em plena ditadura militar no Brasil, em um estado de exceção. Socialmente, a gente tem o quê? Uma luta pela redemocratização, então movimentos sociais que lutam em toda a América Dita Latina, em governos de ditadura, estão lutando pela redemocratização, e no Brasil não era diferente. Então a gente tem os movimentos sociais que lutam pelo fim da ditadura, pelo processo de redemocratização do Brasil, e afunilando para a educação, a gente também tem um processo de luta. E dentro desse processo de luta está o retorno da história para os currículos escolares, E isso se deu assim de um passe de mágica? Claro que não. Muita luta, como foi a luta da redemocratização, Então, lutas de associações de historiadores, de associações e sindicatos de professores, uma luta. Então, hoje a gente tem a BNCC, e a gente, hoje, não sabe de novo o que é que vai acontecer com a disciplina História. Então, o que é que a gente tem? O que é que a gente traz para refletir? O que é que marca o retorno da disciplina História no processo, na redemocratização do Brasil, no pós-ditadura? Que história é? Que ensino de história volta para a escola depois desse período em que eram os estudos sociais? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender que no processo de redemocratização, então no pós-ditadura, a gente tem uma expansão do acesso às escolas. Então você tem uma diversidade de pessoas que têm acesso à educação.
o acesso aos bancos escolares. Diversas pessoas com diferentes culturas, diferentes credos, diferentes condições sociais. E aí, que história é que a gente vai levar para essa expansão escolar, né? Essa expansão de acesso. Então, tem que ser uma história que estabeleça conteúdos e métodos de ensino e aprendizagem que atenda a essa expansão, a esse acesso, né? Dessa diversidade que adentra a escola. E aí a pergunta, né? Que história é que vai para a escola? Então, aqui pós-ditadura e aqui a pergunta da atualidade. Que história é que vai para a escola a partir da Base Nacional Curricular Comum? Então, a gente tem aqui, nesse momento, né, na atualidade, a substituição do mito do Estado Nacional de antes e agora o mito das empresas. Então, o controle das narrativas, ele permanece. Daí, antes de voltar a refletir sobre essa questão da BNCC mais pontualmente, a gente tem as leis do século XXI, que a gente já falou, né? Que é a 10.639 e a 11.645. Essas leis, sim, trazem para a LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação, uma diversidade cultural e social bem grande. Então, ela quebra, de fato, o paradigma da homogeneidade cultural, né? Então, ela traz uma renovação. E aí, se a gente pensar do ponto de vista do parecer de 2004, da professora que a professora Petronília foi a redatora, a gente vai entender que esse diálogo, né, ele só acontece, esse diálogo entre essa reforma da educação, ele só vai acontecer com o diálogo entre o sistema de ensino, as escolas e os educadores. Está lá no parecer. E que é uma reeducação entre negros e brancos. Então, todo mundo tem que se reeducar dentro dessa nova perspectiva. As condições materiais da escola, a formação de professores, ela é indispensável para a educação de qualidade, principalmente dentro da escola pública, que é frequentada, na sua grande maioria, pela população negra. Trago também a tese do professor Jorgeval Borges, que ele faz um balanço da lei dos 10 últimos anos, dos 10 anos da lei, onde ele traz um depoimento de um professor que é uma fala muito significativa, né? Ele diz assim: falta muito. O processo é lento, porém contínuo. Faltam recursos, quebras de barreiras, material didático, que tem que ser construído. Porém, força de vontade existe muita. Então, a gente não quer só força de vontade, né? A gente não quer o voluntarismo do professor, a gente quer que quebre a hegemonia nos currículos, né? Uma hegemonia branca, europeia, e que a gente dê visão a diferentes culturas, as diferentes formas de ver e pensar, de ser e estar no mundo. A BNCC está claramente com um vínculo do mercado empresarial, ela obedece ao Banco Mundial, né, e as normas, né, as diretrizes, as metas. E aí a gente tem também o Programa Nacional do Livro Didático, que vem com reformas e que a gente traz uma coisa muito mais para 2021 e 2022 generalizada. Então, a gente tem ainda as interrogações do BNCC para a gente poder debater aqui e trazer algumas reflexões, né? E aí a gente termina falando sobre a escola atual, né? Que a escola atual ocupa um lugar de controle social, onde corpos e essa escola atual, e se a gente for falar dessa escola atual pública, a gente vai pensar nesses corpos padronizados, esses corpos padronizados são negros, né? Corpos negros que se tornam dóceis pelo processo de hierarquização, né? Por um processo baseado na ordem, na hierarquia, e consequentemente produz processos de alienação, perpetuando relações hegemônicas. E a formação de professor, para romper com isso, ela tem que ser pautada em uma perspectiva antirracista e emancipatória, que quebra, que rompe a hegemonia e coloca em pauta a diversidade, as diferentes culturas e histórias. Então é essa a nossa contribuição. Muito obrigada.